Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um Evangelho à Distância, promovido pela Federação Espírita do Estado de São Paulo. É um importante momento onde podemos conversar e refletir a respeito dos ensinamentos de Jesus sob a ótica da doutrina espírita. Antes de mais nada, gostaria de propor a todos vocês uma prece inicial, para que possamos elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre, elevar também nosso pensamento a Deus, nosso Pai, agradecendo por essa oportunidade de estudo e de conhecimento, pedindo assim a Jesus que nos auxilie a nos concentrar nesse momento, para que possamos melhor aprender e refletir a respeito do assunto. Hoje falaremos sobre um interessante assunto relacionado à fé humana e fé divina, que está contida no Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec, no capítulo 19, item 12. A fé é considerada por muitos como aquela força, aquela vontade em busca da solução de algum problema, em busca da superação de algum desafio, em busca quando acreditamos em alguma coisa de uma forma muito intensa. É também muito vinculada à religião. O aspecto religioso que a fé nos traz é sempre levado em conta por todos. Nada de errado com isso. Esse aspecto da fé é muito importante, mas o Espiritismo também busca acrescentar alguns conceitos à fé, evoluindo ainda mais nesse assunto de uma forma bastante interessante. E é assim que trazemos o conceito de fé humana e fé divina. Qual a diferença? Existe alguma diferença entre fé humana e fé divina? Quando usamos a fé humana, quando usamos a fé divina? Em torno desses assuntos, começaremos a falar um pouco a respeito a partir de agora. A fé humana consiste na convicção em torno de coisas relacionadas à nossa vida física. Ela traz em si uma vontade imensa de querer algo, de satisfazer uma vontade, e a certeza que somos capazes de satisfazer essa vontade. Quando possuímos a fé humana, buscamos nossos conhecimentos e toda a nossa potencialidade em busca de algo ou na superação de algum desafio. Um grande exemplo que temos de fé humana consiste em observarmos os inventores na história da humanidade. Todos eles passaram por muitos desafios, mas movimentaram tudo a seu redor, quer seja conhecimentos, atividades, ações, em torno da busca de algum objetivo. Eles sabiam que se movimentassem, se buscassem mais conhecimento, se buscassem entender os seus desafios, tinham essa fé de que conseguiriam atingir seus objetivos. E não é à toa que conseguiram, de fato, alcançar muitos dos seus objetivos, graças a essa fé humana, essa crença, essa vontade imensa que possuíam nas suas capacidades. Por outro lado, temos também a fé divina. A fé divina parte do princípio que sabemos que a nossa vida física é transitória. E por conta disso, buscamos uma vida futura, uma vida mais feliz. Via de regra, buscando também aquisições morais e espirituais para nos prepararmos da melhor forma possível para essa vida futura. Jesus Cristo é um grande exemplo da fé divina. Em muitos momentos passou por suplícios, por desentendimentos, por verdadeiros desafios, mas sempre dizia: meu reino não é deste mundo. De que reino Jesus falava? Estava embutida na sua convicção da fé divina, de que o seu reino é o reino de Deus. Então Jesus, graças à sua fé divina, foi capaz de superar todos os desafios na sua vida, todos os suplícios da sua vida, porque tinha uma convicção imensa em torno da fé divina e das verdades espirituais. Portanto, a fé pode ser humana como pode ser divina. Porém, nesses exemplos todos que trouxemos, verificamos exemplos de pessoas muito famosas, inventores, Jesus Cristo, e pode vir aquela pergunta: a fé humana e a fé divina, capaz de superar desafios, é um privilégio de poucos? Não é um privilégio de poucos. Todos nós, sem exceção, somos capazes de praticar a fé humana e a fé divina. E mais do que isso, somos capazes de desenvolver a nossa fé. E quem foi que disse isso? Jesus Cristo, em seu Evangelho, em João capítulo 14, versículos de 12 a 14, deixa bem claro
Quem crê em mim fará as obras que faço, e até maiores do que elas. Jesus, nesse momento, nos revela o poder da fé e das faculdades que todos nós possuímos, sem exceção. E como desenvolver essa fé? Jesus, nesse mesmo versículo citado, começa dizendo: crede em mim, aquele que crê em mim. Então, o estudo do Evangelho é importante, facilitador para desenvolvermos a nossa fé. Não só o estudo, mas também buscarmos praticar as lições indicadas por Jesus Cristo em seu Evangelho. Ali em seu Evangelho, Jesus, portanto, nos orienta a desenvolver a nossa fé. E mais do que isso, nos orienta a respeito dos detalhes do que é essa vida futura, do que é o reino de Deus, fortalecendo assim também a nossa fé divina, da mesma forma que ele utilizou muito da fé divina durante a sua vida. Lembrando que o reino de Deus que Jesus buscava e que todas as suas ações giravam em torno da busca do reino de Deus, é o mesmo reino que nos aguarda. Somos todos filhos de Deus. Então somos todos candidatos cada vez mais a participar do reino de Deus mediante as nossas ações. Algo mais pode ser feito? Sim, pode ser feito. Diante dos desafios da nossa vida, temos várias oportunidades de colocar a fé humana e a fé divina em prática. E além de colocá-las em prática, em desenvolvê-las. Um exemplo interessante é o do desafio da doença. Quando ela chega em nossas vidas, temos ali a possibilidade de praticar a fé humana, buscando auxílio médico, buscando seguir um tratamento, buscando ter disciplina nesse tratamento, com a fé de que fazendo tudo isso, seremos capazes de alcançarmos a cura, de alcançarmos a melhora da nossa doença. É um exemplo, portanto, de utilização da fé humana para a superação de algum desafio. Outro exemplo que podemos utilizar, relacionado aos desafios dos vícios. Através da fé humana, conseguimos buscar também tratamento, buscamos seguir aquele tratamento, buscamos resistir aos impulsos do vício, sabendo que essas ações que dependem de nós e daqueles que nos rodeiam, serão capazes de fazer com que possamos superar os vícios. Vale lembrar que Jesus, durante toda a sua vida e em vários dos seus processos de cura, para cada doente recém-curado, Jesus falava: a tua fé te salvou. Ou seja, o doente fez algo a mais, além de crer simplesmente. Ele agiu, ele promoveu ações, inclusive a da busca de Jesus Cristo, para que pudessem ser curados. Falamos aqui de dois exemplos, utilizando muito da fé humana, mas nesses mesmos dois exemplos, podemos usar os aspectos ligados à fé divina, entendendo, por exemplo, e acreditando na providência divina. Somos todos filhos de Deus, Deus ama a todos, sem exceção, e busca, sempre que possível e permitido, nos auxiliar a superar os nossos desafios. Então, a fé divina consiste, por exemplo, em acreditar no poder da prece. Acreditar nessa potencialidade, nessa força que nos liga com Deus, que faz com que consigamos buscar orientações e fortalecimento para a resolução de muitos dos nossos desafios em nossa vida. Então verifiquem, a conjugação da fé humana com a fé divina possui um aspecto muito importante, que pode ser desenvolvido por todos nós, nas pequenas coisas da nossa vida e também nos grandes desafios que podem surgir em nossa caminhada. Quando vivemos na certeza das promessas divinas, e Jesus traz muito bem essas promessas divinas em seu Evangelho, explicando detalhadamente que reino é esse que precisamos buscar. Então, quando acreditamos nessas promessas divinas, guardamos a fé no nosso poder relativo. Todos nós temos capacidades de resolver muitos problemas. E também através do nosso esforço, não ficarmos parados diante da nossa fé, colocando-a em prática, ganhamos força, ganhamos esperança, ganhamos perseverança na resolução e na superação de qualquer desafio que possa surgir em nossas vidas. Isso é muito importante termos em mente. Somos todos capazes de movimentar a fé humana e a fé divina a nosso favor. Enfim, encerro essa nossa reflexão com uma frase de Allan Kardec,
contida no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 12. Ele assim nos lembra: com a fé, não há mais pendores que não se chegue a vencer. Fica aqui então o convite que possamos cada vez mais evoluir na nossa fé humana e divina, para que possamos viver mais felizes e preparados para a vida futura que nos aguarda inevitavelmente. Que Jesus abençoe a você e sua família. Que assim seja, graças a Deus.